Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem ficar de pé, por gentileza. Diga graças a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão felizes, digam aleluias. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Aleluias. Olhe para a pessoa mais abençoada que está ao seu lado e diga que bom te ver aqui hoje. Dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. Diga: eu estou feliz em te ver aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia, você que possui a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Livro dos Salmos. Salmos de adoração ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro, invisível, mas real. Aleluias. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos de número 11. Você que tem a Bíblia Sagrada, Salmos de número 11, da palavra do nosso Senhor. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Quantos encontraram, digam aleluias. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Salmos de número 11. Você que tem a Bíblia, isso, agora foi. Salmos de número 11. Diz assim a palavra de Deus: no Senhor me refugio. Olha como o salmista Rodrigo, ele começa: no Senhor me refugio. Refúgio é lugar de segurança, irmã Raquel. Refúgio é lugar de abrigo, é lugar de proteção. Então ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Veja só: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os olhos do Senhor estão atentos, diga aleluias. Veja só: os olhos do Senhor estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Os olhos de Deus estão atentos sobre nós. Os olhos do Senhor estão atentos, as suas pálpebras estão sobre os filhos dos homens. Isso é um refúgio para nós. Saber, Rodrigo, que os olhos de Deus estão sobre nós. Saber que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Saber que os olhos do Senhor estão nos vigiando, estão nos guardando, estão nos protegendo. Isso é um descanso para a nossa alma, porque às vezes pensamos que estamos sozinhos diante das batalhas, diante das guerras, diante das provações, diante das adversidades. Chegamos até a pensar que Deus nos abandonou. Deus me abandonou. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que todas as portas se fecharam. Mas eu vim aqui para lhe dizer que os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. E eu quero que nesse momento você se desprenda de tudo aqui nessa terra e você ligue o seu pensamento em Deus. E nós iremos falar com o Senhor Jesus, sabendo que os seus olhos estão sobre nós, sabendo que o Senhor, Ele tem olhado pelos seus, olhado pelos seus filhos, olhado pelos seus servos. Nesse momento, feche os teus olhos,
levante as suas mãos aos céus, liga o seu pensamento em Deus agora, e nós iremos falar com o Senhor. Eu vou convidar o presbítero Mateus para fazer essa primeira oração junto comigo. Nós iremos clamar a Deus. Você que está em casa agora, e você ouve essa oração, independente de onde você esteja, essa palavra de oração, ela irá te alcançar. Levante as suas mãos, você que está na igreja, feche os teus olhos, liga o seu pensamento em Deus e vamos falar com o Senhor. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nessa primeira oração nós aqui rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos na sua casa te louvando, te agradecendo, e pedimos, meu Deus, que a sua presença seja derramada sobre a vida de cada coração que está vazio, de cada coração que precisa ser curado, de cada alma que precisa de alívio da parte do Senhor. Que nessa manhã de domingo, meu Deus, este primeiro domingo desse mês de fevereiro, o Senhor possa trazer mudança para a vida daquele que precisa de mudança. Que o Senhor traga uma palavra diretamente do seu coração, através do seu homem de Deus, do seu profeta, para trazer mudança para essa família, para trazer mudança para esse comportamento, para trazer mudança para esse casamento, para trazer mudança, meu Deus, para aquilo que está fora dos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa, para a sua glória e para a sua honra, proporcionar a esse coração na manhã de hoje uma transformação de libertação, para que ela possa se render aos teus pés e voltar, meu Deus, à aliança com Cristo. Que o Senhor Jesus possa trazer a sua presença para trazer almas ao arrependimento, para trazer almas à nova aliança com o Senhor, para trazer almas para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz como ensinamento. Que possamos se render cada vez mais, que possamos nos entregar cada vez mais, e que o Senhor possa nos proporcionar mais e mais da sua presença, Senhor, para a sua glória. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos mais alto que você puder. Você que veio aqui hoje na casa de Deus para render-lhe glórias, para render-lhe honras, para render-lhe louvores, levante as mãos e diga para Deus que você veio adorá-lo. Diga: Senhor, eu vim te exaltar, eu vim te bendizer na beleza do teu amor e da tua santidade. Diga: eu quero, Senhor, no dia de hoje ser tocado pela tua presença, ser tocado pela tua graça, ser tocado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ah, Senhor Jesus, receba toda a adoração, receba todo o louvor da nossa alma. Levante as suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e nós iremos exaltar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Glória.
Senhor. Vamos aplaudir a Deus bem forte, mais forte. Se é para Deus, tem que ser mais forte. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe, querido, grandiosamente. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo. Fique de pé por um minuto apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 6. Você que tem a Bíblia Sagrada, segunda carta de Coríntios, capítulo 9. Obrigado, Jean. E versículo de número 6. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Deus abençoe você que botou o seu telefone para despertar e teve Deus como uma prioridade nesse domingo pela manhã. Amém? As pessoas, elas dão prioridade para tudo, menos para Deus. É ou não é? Isso é triste, porque Deus, ele deve ser a nossa prioridade. Deus, ele deve estar em primeiro lugar. Deus deve estar em primeiro lugar, a não ser quando é um trabalho pessoal da pessoa. Aí pode ser que a pessoa priorize, mas quando é para Deus, mas nós estamos aqui hoje para priorizar ao Senhor e dizer que Ele é o que temos de mais importante. Amém? Segundo livro de Coríntios, capítulo 9 e versículo 6. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 6. Quantos estão muito felizes aqui? Digam amém. Quem teve um sábado abençoado, diga glória a Deus. Amém. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9 e versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que planta pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também ceifará. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Olha o que ele está nos ensinando. Aquele que pouco planta, pouco também colherá. Aquele que muito planta, muito também colherá. Aí ele continua: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga assim comigo: Deus ama ao que dá com alegria. Pode se sentar aí rapidamente. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está tratando diretamente daquelas pessoas que contribuem para o avanço do reino de Deus. Pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que têm sede de que o Evangelho, seu Mauri, seja anunciado, de que os corações sejam alcançados, de que os pecadores conheçam o caminho do perdão, o caminho da salvação. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: por isso vos afirmo, aquele que pouco planta, pouco também colherá. Eu já atendi muitas pessoas, e principalmente na área do casamento, e algumas pessoas tinham algumas queixas, dizendo: ah, pastor, o meu cônjuge, ele cobra da minha parte amor, mas ele não me dá amor, ou ela, enfim, porque tudo na vida é recíproco, é conforme você semeia. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Gálatas que o homem colherá certamente aquilo que plantar. Nós somos escravos das nossas escolhas, ou seja, as nossas vidas são reflexos e consequências daquilo que nós plantamos. Se eu planto uma vida de comunhão com Deus, de oração, de jejum,
de leitura bíblica, eu vou crescer na graça, eu vou crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Agora, se eu não tenho contato com Deus, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não medito na palavra de Deus, como é que eu vou ter um crescimento espiritual? Porque Deus, Ele não quebra as suas leis. Nós devemos crescer em todas as áreas. E você sabia que para termos uma vida financeira abençoada, nós precisamos honrar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz: aquele que pouco plantar, pouco também colherá. Quantas pessoas que infelizmente é mês a mês aquele sufoco, aquela guerra, porque está sempre com aquele pensamento: quando sobrar, eu honro a Deus. Se sobrar, eu vou ser um dizimista. Se sobrar, eu vou tirar o meu dízimo, vou pagar tudo que eu devo. Aí se sobrar, eu vou honrar ao Senhor. Aí fica aquele aperto, aquela guerra, aquela luta, aquela tribulação, quando na verdade, primeiro nós confiamos em Deus, e Deus, Ele vai cuidar das demais coisas. A primeira coisa que eu fiz foi me derramar aos pés do Senhor, dizendo: Deus, esta igreja é tua, é o Senhor quem manda nela, é o Senhor quem vai edificar a sua igreja, e essa porta vai estar aberta até o dia que o Senhor disser que ela tem que estar aberta. Então, quando você coloca Deus como uma prioridade, eu vou começar o meu mês, aconteça o que acontecer, honrando a Deus através do seu dízimo, pode ter certeza que Deus, Ele vai cuidar do restante. Amém, meus irmãos? Quem aqui tem lutado para ser fiel a Deus? Levante as suas mãos. Pastor, eu tenho lutado. Pastor, eu sou um dizimista fiel. Levante as mãos. Continue sendo. Se por um acaso você parou devido a alguma coisa, volte a honrar a Deus, volte a colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Amém, meus irmãos? Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Você que me acompanha agora, no canto da tela tem um QR Code, e você pode fazer a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Quem aqui tem certeza? O mês de fevereiro é mais curto, mas eu creio que Deus está conosco. Amém? Quem crê que Deus está ao seu lado e que Deus vai te ajudar? Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. Eu estava lendo um livro na tarde de sexta-feira de um homem de Deus chamado George Miller. Ele construiu um orfanato e ele não tinha recursos próprios, ele dependia da doação das pessoas. E chegou uma época que tinha quase 10.000 crianças órfãs naquele orfanato. E algo que ele escreveu me chamou a atenção. Ele falou assim: a minha dependência sempre esteve em Deus. Ele conta que um dia não tinha comida para as crianças comerem no orfanato, e ele reuniu, eu até me emociono, todas aquelas crianças em volta da mesa, porque só quem vive da fé sabe o que é isso. E ele reuniu aquelas crianças, e ali estava o pratinho, ali estava o copo, e ele deu a mão às crianças, e ele disse às crianças: agora nós iremos orar pelo alimento que Deus nos deu. Só que não tinha nada. E ele uniu com aquelas crianças as suas mãos em oração, e ele começou a orar: Senhor, graças eu te dou pelo alimento de cada dia. E aquelas crianças orando e chorando: Senhor, obrigado por nunca deixar faltar. Quando terminou a oração, queridos irmãos, naquela época não tinha carro, para uma carroça na frente do orfanato, com pão e com leite para as crianças, porque Deus prometeu que cuidaria dos seus. Então agora eu quero orar por você que crê que Deus cuida de você. Você que não tem o seu coração apegado ao dinheiro, mas o seu coração está apegado a Deus. O seu coração confia no Senhor, sabendo que Deus não vai te deixar desamparado. Quem aqui crê, mesmo que diante das lutas,
que Deus não vai te deixar desamparado. Levante as suas mãos. Não, levante as suas mãos bem alto. Você que está em casa, se puder, levante as suas mãos. Eu vou chamar o meu amigo obreiro Roberto. Pega os envelopes, obreiro Roberto. Eu vou pedir para você estender essa mão aqui na direção do altar. Eu vou chamar também o presbítero Mateus, e nós iremos orar agora por todos os dizimistas, aqueles que no mês de fevereiro, mesmo diante das lutas, das guerras, vão honrar a Deus através do seu dízimo, através da sua oferta. Estenda a mão para cá, Igreja Viva. Pastor Mateus, vem mais aqui, obreiro Roberto, vem aqui, abençoa a vida dos dizimistas. Senhor, nós apresentamos agora a vida de cada dizimista que aqui está com a sua mão levantada, cada dizimista ofertante que está no seu lar agora com a sua mão levantada. Eu peço que o Senhor venha honrá-los de uma forma poderosa. Cada pessoa, meu Deus, que irá abraçar essa obra, irá abraçar essa guerra, que é a guerra para conquistar almas, a guerra para saquear o inferno e povoar o céu. Eu peço que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida daquele que abaixo de Deus irá manter essa porta aberta, irá, meu Deus, ajudar com que a igreja possa ajudar famílias, com que a igreja possa ajudar almas a se libertar do vício, a transformar casamentos, a transformar famílias, que assim como ela irá fazer a tua obra, o Senhor também possa proporcionar o melhor da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Obreiro Roberto, presbítero Mateus, podem passar os envelopes. Você que está em casa, você que deseja honrar a Deus, no canto da tela você pode fazer a sua contribuição. Eu tenho certeza absoluta que Deus irá te abençoar com toda a sorte de bênção. Pegue nas suas mãos. Pastor, eu vou dar uma oferta hoje para Deus. Eu tenho aqui uma contribuição. Eu vou iniciar o mês, vou devolver o meu dízimo, vou devolver o meu melhor. Agora nós temos o gasofilaço. Você vai vir aqui, vai depositar sua oferta. Queridos irmãos, mês de fevereiro é um mês desafiador, e a obra de Deus, ela conta com você, amém? Eu vou pedir para o presbítero Mateus ficar ali ao lado, e o Senhor vai ungir a mão de cada pessoa, amém? Se você tem uma oferta, um dízimo, você vai colocar ali no gasofilaço. Se você não tem uma oferta, vem receber a unção da sua mão da mesma forma. Pode vir toda a igreja, venha diante do altar de Deus. Se você tem o seu dízimo, você vai colocar. Se você já é um dizimista e não vai devolver hoje, venha da mesma forma. Isso, pode vir aqui receber a unção na palma da sua mão direita. Esse mês, inclusive, nós temos que pagar de tarifa de lixo quase R$700, e de IPTU também quase R$500. Amém, meus irmãos? E isso é através do seu dízimo, através da sua oferta, através da sua generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e eu creio que o Senhor irá te abençoar grandiosamente. Inicie o mês de fevereiro honrando a Deus, sendo fiel ao Senhor, e eu creio que o Senhor, em sua infinita graça, irá te abençoar com toda a sorte de bênçãos, as bênçãos que vêm do Senhor. Diga graças a Deus. Isso, pastor Mateus, pega esses papéis aqui para mim, por favor. Queridos irmãos, esse mês, obrigado, só de tarifa de lixo, eu não, nem o lixo eu uso aqui, mas só de tarifa de lixo a gente tem que pagar R$646. Eu nem uso lixo, eu vou ter que pagar. De IPTU, R$497. Então, tudo é muito dinheiro, amém? Em janeiro nós pagamos 20.460 só de contas, só em janeiro. Então, fevereiro é o mês mais curto, e a gente já começa com muitos desafios, e eu creio que Deus nos dará a vitória. Quem assim crê, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Peço que orem pela igreja, orem pela minha família, porque só a graça de Deus para nos sustentar.
Amém? Abra sua Bíblia, você que tem ela. O título da minha pregação hoje é: não andeis ansiosos. Quem se considera uma pessoa ansiosa aqui, levante as mãos. Pastor, misericórdia. Temporal está lá em Porto Alegre, como diz o bom gaúcho. Não é? O bom gaúcho de Porto Alegre. E você já está com o guarda-chuva aqui. É ou não é? Tem gente que é assim. A chuva está... É ou não é, Rodrigo? Está de Porto Alegre? Não, né? Um pouco mais, né? Está lá no Rio Grande do Sul a chuva e a pessoa já está aqui com o guarda-chuva. Diga misericórdia. Mas infelizmente, a ansiedade, ela é um mal que tem atacado muitas pessoas. Tem dois tipos de ansiedade: a ansiedade natural do ser humano e a ansiedade que é ofensiva a Deus, que é a incredulidade. Essa ofende a Deus. É aquela ansiedade que você diz assim: olha, nem Deus pode me ajudar, nem Deus pode me socorrer, nem Deus pode fazer alguma coisa por mim. Essa ansiedade é incredulidade. Essa ansiedade ofende a Deus. Você está ofendendo a Deus. Cuidado. E agora eu vou lhe explicar um pouco mais sobre elas. Abra sua Bíblia, por favor. Você que tem ela, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus. Queridos irmãos, amanhã às 20 horas temos culto de oração. Presbítero Anderson, homem de Deus, só não pôde estar aqui hoje porque está envolvido com as mudanças da sua casa. Mas é um homem que eu admiro, é um homem de palavra, é um homem que ama a igreja, a comunidade da graça, que trabalha não para si mesmo, mas trabalha pelo avanço do reino de Deus. E amanhã ele vai estar aqui às 20 horas no culto de oração. Amém, meus irmãos? Se tem um culto que eu recomendo que você venha, é o culto de segunda-feira, que é o culto de oração. Amém? Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 6 e versículo de número 25. Você que tem a Bíblia, você que está em casa agora, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 25 da palavra do Senhor. Queridos irmãos, ontem, apesar de não a conhecer pessoalmente, mas eu vi uma notícia no Instagram, nas redes sociais em geral. A esposa do líder das Assembleias de Deus no Brasil, do Ministério de Madureira, veio a falecer. Uma mulher muito nova, tinha apenas 52 anos. O esposo dela é o bispo Samuel Ferreira. E o meu coração está triste, porque a gente sabe que é uma alma que está com Cristo agora, mas também era uma esposa, era uma avó, era uma sogra, enfim, era uma nora, era uma filha. Então, mesmo nós não nos conhecendo, peço que quando orarem, orem a Deus, para que Deus traga consolo para aquela família. Amém? Porque só quem tem uma família, quem ama a família, pode imaginar a dor que é de perder um membro tão importante. Amém, meus irmãos? Mas a vida é assim. A Bíblia diz que o ser humano, ele é como a flor da erva. Ele cresce, ele murcha e a sua glória se passa. Amém? Então, oremos a Deus para que Deus tenha misericórdia. Amém, meus irmãos? Livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 25. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Preste atenção. Olha o que Jesus está nos ensinando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí ele continua: quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. E ele continua: quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo
Observai as aves do céu, não plantam e não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis mais do que muitas aves? Somente até aí. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, olhe para cá. Se tem algo que tem dominado os corações no dia de hoje, nos dias de hoje, é a ansiedade. As pessoas têm vivido de forma ansiosa. Vivemos em um mundo em que as coisas estão mais caras, gasolina aumenta, os bens de consumo essenciais aumentam cada vez mais, a carne aumenta, os legumes aumentam, até o ovo aumenta. Então a vida acaba se tornando mais cara, o dinheiro, por decorrência da inflação, acaba perdendo o seu valor, e as pessoas tendo um custo de vida cada vez mais alto e cada vez ganhando menos. Então as pessoas acabam ficando ansiosas, às vezes tendo que trabalhar em 2 empregos, em 3 empregos, para poder suprir as suas necessidades. E às vezes essa ansiedade, ela acaba se tornando em incredulidade. As coisas vão afetando, a dificuldade vai aumentando, e às vezes a pessoa até acaba questionando a Deus: será que Deus, Ele vai me ajudar nesta situação? Será que Deus, Ele vai suprir a minha necessidade? Será que eu vou ter condições de pagar o aluguel da casa aonde eu moro? Será que eu vou ter condições de pagar a parcela do meu carro? Será que eu vou ter condições do meu filho me pedir alguma coisa e eu poder dar a ele aquilo que ele está me pedindo? Então a ansiedade, ela vai dominando o nosso coração. Vamos dormir angustiados, acordamos angustiados. Jesus, sendo Deus, Ele sabe o que há no coração do ser humano, desde antes da eternidade. E a Bíblia diz, no capítulo 6, que agora Jesus, Ele chama os seus discípulos para uma conversa particular. E Jesus, Ele quer tratar exatamente das coisas básicas da vida. Jesus, Ele quer tratar exatamente das necessidades da vida, que todo ser humano necessita. Não são artigos de luxo, mas são coisas necessárias. Jesus, imagino eu, que faz um círculo e os seus discípulos estão à sua volta. E agora Jesus começa a ensiná-los. E Jesus Cristo, começa o seu ensinamento dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus sabia que o coração daqueles homens estavam ansiosos. Por quê? Porque não eram homens livres, leves e soltos. Não, eram pais de família. A Bíblia diz que Pedro tinha esposa e tinha uma sogra. O apóstolo Paulo escreveu: será que eu, Paulo, não posso ser como os demais discípulos e apóstolos que têm as suas esposas? Então, entre os discípulos de Jesus, tinha homens casados, tinha pais, tinham filhos. E Jesus sabia que o coração daquele discípulo, daquele apóstolo, que era também um pai, que era também um esposo, que tinha também uma responsabilidade sobre a sua família, Jesus sabia que o coração deles, em algum momento da sua caminhada, ficaria ansioso. E Jesus agora ensina a eles. E Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele vai listando algumas coisas. E ele começa dizendo: nem pelo que haveis de comer e beber. O ser humano hoje em dia, ele está trabalhando para comer, para beber, sim ou não?
Tem gente aqui que trabalha o mês inteiro e o seu salário, a sua aposentadoria, no final acaba dando só para comida. Se tirar R$100, falta na comida. Tem gente aqui que trabalha somente para o alimento. E às vezes o coração fica ansioso. Será que eu vou ter condições? Será que não vai me faltar? Será que mês que vem não vai ser mais apertado? Como é que vai ser? E a gente acaba querendo antecipar as coisas. Ansiedade nada mais é do que você querer antecipar o futuro. É por isso que a ordem de Deus não é para que você viva o dia de amanhã, mas é para que você viva cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo escreveu que devemos viver de fé em fé. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus olhou para eles e disse assim: todos os dias eu darei a vocês um maná celestial. Não se preocupem com o maná de amanhã, porque o de amanhã eu irei mandar, o de amanhã eu irei prover, a necessidade do amanhã eu irei suprir. Quantos de nós que estão agora preocupados com as ansiedades do amanhã, com as necessidades do amanhã? E Jesus está olhando para você e está dizendo: viva de fé em fé. A ordem bíblica não é que você viva em janeiro, mês de fevereiro, ou em fevereiro, mês de março. A ordem é que você viva dia após dia. A ordem é que você não dê 10 passos de uma vez, mas que você dê um passo de cada vez. A ordem não é que você pague todas as contas de uma vez, mas que você pague uma de cada vez, e vai matando uma e vai matando outra, e assim por diante. Porque a partir do momento que você se desespera, em que você não conseguiu pagar todas, o seu coração fica angustiado. Se eu tenho 10 contas e eu não consigo pagar 8, mas eu consigo pagar 2, eu levanto as minhas mãos aos céus e eu dou glória a Deus, porque até o dia de hoje Deus deu condições de pagar 2. No dia de amanhã Deus pode dar condições de pagar mais 3. Na semana que vem eu pago o resto, e assim a vida vai girando. A vida é assim. Você nunca vai conseguir, querido irmão, resolver os seus problemas todos de uma vez. Nunca. Você nunca vai resolver todas as situações de uma vez. E Jesus não nos criou para que façamos isso, porque não somos uma máquina, não somos um robô. Somos seres humanos dotados de sentimento, dotados de personalidade. Somos os únicos seres que só se desenvolve com os acontecimentos. O lobo aprende a miar, o lobo aprende a uivar desde que nasceu. O gato aprende a miar desde que nasceu. O ser humano só aprende a falar se ele ouvir outro ser humano falar, porque fomos criados para nos desenvolvermos conforme as circunstâncias, vivendo um dia de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, resolvendo uma situação de cada vez. Querido, não queira resolver tudo de uma vez, você não vai conseguir. Você só vai trazer para você ansiedades. Ai pastor, mas tem 3.000 atrasado. Você pode pagar 100 desses 3.000? Dê glória a Deus, já vai mais 3, é 2.900. Pastor, está faltando alimento na minha casa, só tem feijão e arroz. Tem feijão e arroz, vai matar a tua fome? Dê glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus é que nós possamos dar a Ele graças, em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Dando graças um dia após o outro. Hoje eu estou vivendo o domingo, eu estou dando graças pelo domingo, eu estou exaltando a Deus pelo domingo, eu estou glorificando a Deus pelo domingo. Amanhã é outro dia, terça-feira é outro dia. Quando Jesus nos ensina a viver desta forma, não quer dizer que você tem que viver uma vida displicente, sem responsabilidade, sem compromisso, mas que você deve viver uma vida na dependência dEle, sabendo que Ele não vai desamparar os seus filhos, sabendo que Ele não vai abandonar aqueles que lhe pertencem. Então Jesus
Ele diz: não andem ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Aí ele continua: nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está tratando das situações mais básicas da vida: comer, beber, vestir, ter uma casa para morar, ter uma cama para dormir. Jesus está tratando de necessidades básicas, e Jesus está dizendo: não ande ansioso. Converta a tua ansiedade em oração. Dobra o seu joelho, apresente a Deus as suas necessidades. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Ao invés de você passar uma hora com o teu coração ansioso, com a tua alma angustiada, converta essa uma hora em oração. Converta essa uma hora em adoração a Deus, em louvores ao Senhor, em glorificação ao Senhor, dizendo: Deus, independente de qualquer coisa, eu confio na tua palavra. Ainda que as coisas estejam apertadas, ainda que as minhas necessidades aparentemente não estejam sendo supridas, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor não me deixará desamparado. Eu confio que eu não mendigarei o pão. Eu confio no Senhor. Só que às vezes a nossa fé, ela é pequena. O Senhor Jesus disse: não seja incrédulo, mas seja crente. Ou seja, não duvide, creia, acredite. A fé, escreveu o autor de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não enxergo, mas eu confio. Eu não reclamo, eu não murmuro, eu não questiono, ao contrário, eu descanso no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado da minha vida, sabendo que até o dia de hoje a mão de Deus me sustentou. Por que eu não tenho medo, irmãos, de que essa porta venha se fechar? Porque ela só pode se fechar o dia que Deus disser que ela irá se fechar. Caso contrário, aconteça o que acontecer, a mão de Deus continuará sustentando a sua obra. É nisso que nós, que cremos em Jesus, precisamos acreditar. Aí Jesus, se você puder acompanhar, ele continua ainda em Mateus. Ele diz assim, ó: observai as aves do céu. Ele diz assim, ó: não plantam e não colhem. Ou seja, os pássaros não plantam o seu próprio alimento. Os pássaros não têm um armário para guardar o seu próprio alimento. Mas veja o que Jesus, ele diz. Aí ele continua: nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Ele continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajudam os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Quem é que sustenta as aves do céu? É o Senhor. Aí Jesus pergunta: se o Pai sustenta as aves, quem dirá vós? Jesus está dizendo: vocês que são filhos de Deus, não pela vontade da carne nem do sangue, mas através do novo nascimento em Jesus Cristo. Ele está dizendo para você: você é mais importante do que as aves do céu, que o próprio Pai sustenta. Então, querido irmão, tira essa ansiedade do teu coração quanto ao amanhã. Do amanhã, Deus está cuidando. Da segunda-feira, Deus está cuidando. Do mês de fevereiro, Deus está cuidando. Daquele problema que você tem que resolver, Deus está cuidando. Da sua família, Deus está cuidando. Do seu filho, Deus está cuidando. Da sua casa, Deus está cuidando.
ansioso. Aí Jesus, ele continua, diga glória a Deus. Aí ele diz assim, ó: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, olha o que Jesus está dizendo: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está dizendo: vocês não são mais importantes do que as aves para Deus? Será que um pássaro que tem a sua necessidade suprida todos os dias, ela é mais importante do que um ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Criador? É claro que não. O ser humano, ele é valioso para Deus. Eu estou em jejum, querido, obrigado, tá? O ser humano, ele é valioso para Deus. Ele é mais valioso do que um pássaro. Ele é mais valioso do que uma ave. Aí Jesus, ele continua no versículo de número 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora ou um segundo da sua vida? Quem aqui pode acrescentar mais um minuto de vida? Levante as mãos. Ninguém. Quando chega a hora, irmão, quando chega a hora não tem dinheiro. Quando chega a hora, a Bíblia diz que Deus dá vida e tira a vida. Quando chega a hora, não tem influência, não tem poder, não tem nada. Chegou a hora, eu não posso viver mais um minuto nessa terra, nenhum a mais, nenhum a menos. Então Jesus está dizendo: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, sabe, estou ansioso, eu vou viver mais uma hora da minha vida, quem de vocês pode fazer isso? Quem agora pode acrescentar 10 centímetros na tua altura? Faça isso agora. O ser humano pode fazer um prédio que ultrapassa o céu. O ser humano teve o poder de levar o avião ao céu, o homem à lua, o homem ao espaço, satélite ao espaço. O ser humano só não conseguiu uma coisa: acrescentar por si mesmo 1 centímetro na sua altura. Então Jesus está dizendo: por mais ansioso que você esteja, quem pode acrescentar? Outra coisa. Agora, se você, por mais ansioso que você está, faz um fio branco, preto, ou você tem branco, fica preto ou fica branco na tua cabeça. Faça isso. Alguém consegue? Ninguém consegue. Por mais ansioso que esteja. Aí Jesus continua no versículo 28. Ele diz assim, ó: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí Jesus diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porque Deus é quem cuida do lírio, Deus é quem cuida do pássaro, Deus é quem cuida dos seus filhos, Deus é quem cuida dos seus. Aí você diz: ah, mas eu queria tanto que Deus mandasse para sobrar, queria que Deus mandasse em janeiro para pagar em fevereiro, para pagar em março, aí eu conseguia ficar tranquilo. Mas Deus não vai fazer isso, porque se Deus fazer isso, você tira a tua dependência dele, você tira a tua confiança nele. Deus vai mandar dia após dia, Deus vai suprir semana após semana, mês após mês, ano após ano. Ah, mas eu queria tanto que me sobrasse, mas esse mês deu só para pagar as contas. É uma providência de Deus para a sua vida. Dê glórias a Ele. Ah, mas eu pensei que ia sobrar no mínimo aí uns 10 mil na minha conta. Não sobrou nada, mas tem comida na tua mesa? Dê glória a Deus. Tem gasolina no teu carro? Dê glória a Deus. Tem saúde na tua casa? Dê aleluias. Dê glórias. Porque é sinal de que Deus cuidou de você. É sinal de que Deus não te deixou desamparado. É sinal que Deus não te abandonou. É sinal que Deus não soltou as tuas mãos. É sinal que Deus esteve com você. Os lírios não plantam, não costuram, e Jesus diz: nem Salomão, que foi o rei mais rico da terra, se vestiu como eles. Nem Salomão
Salomão em toda a sua glória. Querido irmão, não ande ansioso. Quer um conselho? E eu encerro aqui. Vá para casa hoje dando graças a Deus. Você fez sua parte. O que acontecer amanhã vai ser exatamente o que Deus quis que acontecesse. O que você tiver para resolver amanhã vai ser exatamente o que Deus quis que você resolvesse. Então, não ande ansioso. Eu estava lendo esse livro sexta-feira de George Miller, e ele disse assim: quantas vezes eu pedi a Deus que mandasse para sobrar, e Deus mandava a providência diária. E uma das suas histórias, ele estava no orfanato, e no céu aqui, as duas diretoras do orfanato chegaram a ele falando assim: olha, não tem comida para as crianças. E ele falou que foi andar na rua, e ele começou a caminhar na rua, e quando ele estava voltando, um homem correu atrás dele, tirou do bolso 10 libras e disse assim: compre alimento para as crianças. 10 libras no ano de 1800 era como se fosse hoje 500 libras, no real uns 6 mil reais, porque é uma das moedas mais valorizadas do mundo. E ele foi lá e comprou o alimento para aquele dia. No outro dia Deus mandou de novo, porque Deus cuida dos seus filhos. Então, querido, não ande ansioso. Eu vou convidar toda a igreja agora para você sair do seu banquinho aqui na frente. Eu quero orar por você, aqui na frente, com a sua mão no coração. Toda a igreja pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Podem vir aqui, ó, principalmente aqui no meio. Isso. Podem vir aqui no meio. Eu quero orar por você agora. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei como está a sua vida. Isso pode espalhar aqui. Quantos que estão aqui hoje ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o amanhã, preocupados com a cirurgia? É ou não é, seu irmão? As preocupações vêm, mas é nesse momento, irmã Amanda, irmão Rodrigo, queridos irmãos, que nós nos lançamos aos pés de Jesus. É nesse momento que você diz: Senhor, a minha confiança está somente em Ti. Senhor, a minha esperança repousa somente no Senhor. Uma mãe que está com seu filho nas drogas agora, uma mãe que está com seu filho depressivo, uma mãe que está com seu filho preso, uma mãe que está aqui hoje preocupada com o amanhã dos seus filhos. Será que eu vou ter condições de criá-los? Será que eu vou ter condições? Parece que eu estou sozinho nesse mundo. Parece que eu estou sozinha nesse mundo. E as ansiedades, elas vão dominando o coração. Mas nesse momento, você vai pegar todas as suas ansiedades e você vai lançar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu confio no Senhor. Dizendo: Senhor Jesus, eu confio na Tua palavra. Dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor não me deixará desamparado. Eu confio que o Senhor está ao meu lado. Dizendo: eu confio que o Senhor vive, porque o Senhor vive e eu posso crer no amanhã. Você vai dizer: Deus, eu confio na Tua palavra. Você vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor está ao meu lado. Comece a falar com Deus agora. Vai lançando aos pés de Jesus todas as suas ansiedades. Vai lançando aos pés de Jesus, dizendo: Deus, eu estou preocupado com o meu amanhã. Eu estou preocupado com a minha família. Eu estou preocupado com os meus filhos. Mas nesse momento, Senhor, eu quero lançar os Teus pés. Nesse momento, meu Deus, eu quero confiar na Tua palavra. Nesse momento, eu quero me derramar aos Teus pés.
pés, sabendo que o Senhor não vai me deixar desamparado, sabendo que o Senhor não vai me deixar sozinho. Senhor, amanhã é mais uma semana que nós iremos iniciar, e eu confio na tua palavra, porque o Senhor não é um Deus de barro, o Senhor não é um Deus de pedra, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus que vive, o Senhor é o Deus que reina, o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Diga: eu confio no Senhor, meu Deus, eu confio na tua palavra, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me deixará desamparado. Oh Espírito Santo, ainda com os teus olhos fechados, vai dando graças a Deus, vai exaltando ao nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Vai tocando, meu Pai, nos corações. Toca, meu Deus. Feche teus olhos. Porque Ele vive. Cante, igreja, posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, Temor não há. mas eu bem sei Mas eu
alto que você puder. O mais alto que você puder. E diga comigo: Senhor Jesus. Diga: eu estou aqui rendido aos teus pés e na tua presença. Diga: eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado do meu lar, tem cuidado da minha família e tem cuidado do meu amanhã. Diga: o Senhor, diga, tem cuidado do meu amanhã. Levante as mãos e diga: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em tua casa no primeiro dia da semana, te louvando e te adorando. Diga: com a tua permissão, domingo que vem, aqui eu estarei. Abrace 3 pessoas. Diga: que Deus te abençoe. Vá em paz, debaixo da bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe.